independentes, né? De muitas cidades a gente ficou bastante animado. Principalmente também porque um sonho muito antigo vem sendo realizado, que é a plantação da nossa igreja aqui em São Carlos. Não sei se os irmãos sabem, irmãos independentes, eles, desde a organização da igreja em 1903, eles persistiram e fizeram culto na própria igreja presbiteriana até 1927. Então houve um grupo lá no passado que trabalhou bastante tempo ainda, né? Mas não foi possível organizar a igreja naquela época por uma série de dificuldades, né, do próprio período, né? Mas esse sonho está se realizando e São Carlos vem sendo agraciado por Deus com tudo que acontece, sabe? Com fatos, Deus vem usando trajetórias das pessoas, vem usando todos os recursos que ele tem nas mãos, os filhos dele, né, para organizar uma igreja aqui em São Carlos. E vocês são auxiliadores, são cooperadores, né, na medida em que vocês estão aqui, estão orando, estão lembrando de oração da igrejinha de São Carlos. Eu vou ter o prazer de convidar o reverendo Valdinei Ferreira, quem vai nos fazer o estudo. Ele é o pastor titular da igreja da Catedral Evangélica de São Paulo, da primeira igreja de São Paulo, a quem ele conhece. Acho que todos conhecem, mas eu acho que não me conhecem a mim, mas aí ele conhece. E o reverendo Valdinei, eu sou também membro da igreja e sou presbítero do conselho, a gente participa de reuniões lá. Esse sonho também é um sonho que estava também no coração do Valdinei há um tempo atrás também, né? Um tempo que a gente estava sozinho aqui em São Carlos e estava preocupado. Aí um dia liga a Gerte, diaconisa, e fala: parabéns! Nossa, o que aconteceu, né? Tinha saído no boletim, né? Que a igreja estava orando pelo trabalho daqui de São Carlos. Eu falei: então está acontecendo sim, as coisas estão acontecendo. Aí eu fui numa reunião do conselho também lá, tinha um bilhetinho seu maravilhoso, pedindo para o conselho orar. Aquele bilhetinho que você faz todo mês, o cartãozinho de oração do mês, com todos os motivos de oração da igreja. Esse cartãozinho. Então o conselho da nossa igreja tem um cartãozinho que a gente distribui em toda a reunião do conselho, que fala dos motivos de oração da igreja para o conselho durante um mês. E nesse mês que eu fui lá, estava a nossa igrejinha de São Carlos lá. Fiquei muito feliz, sabia que a gente estaria podendo contar com o apoio da Catedral na plantação da igreja de São Carlos. Então é um privilégio muito grande, reverendo, receber o senhor aqui e que Deus use. Perdão, o Gi pediu para eu orar também. Irmãos, vamos nos colocar de pé. E a gente teve todos os motivos para estar na presença de Deus. A gente agradece o pessoal da plateia. A gente entrou no lugar dos santos porque Cristo nos lavou. Amém. Ele nos remiu. E a gente pode entrar no lugar dos santos, então, e falar com Deus. Pai de amor, nós oramos, Pai, nós agradecemos por esse dia. Um dia que o Teu Espírito Santo trouxe a cada um de nós aqui, a esse lugar. Amém. Visitantes também do projeto de Araraquara. Visitantes que estão aqui também participando dessa vida de família, da família independente. Amém. Pai de amor, fala ao coração de cada um. Usa o Teu servo e fala ao coração de cada um aqui, para que cada um de nós edifiquemos a nossa casa, para que cada um de nós saiamos transformados das nossas vidas, que nós não voltemos para as nossas casas mais os mesmos, mas modificados, transformados pelo Teu Espírito. Usa, Pai, o reverendo Valdinei, e trabalha com o Teu Santo Espírito no nosso coração. Em nome de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos por todas as coisas. Amém. Amém. Você pode se assentar. Quero agradecer o convite dos irmãos para falar para vocês nessa manhã. E quando eu recebi o convite, eu fiquei contente, porque, como o Joraci disse, a gente tem orado. Ontem ainda tivemos reunião do conselho, oramos na reunião do conselho por essa reunião que nós teríamos aqui de manhã.
mas fiquei contente por poder vir aqui em São Carlos e ter esse contato com os irmãos. E hoje, quando o Mateus estava aqui conduzindo o aquecimento, no primeiro momento, eu estava lembrando que o pai do Mateus, eu fui calouro em Londrina do pai do Mateus, lembrando Rodolfo, né? E vendo o Mateus aqui, eu me dei conta de como o tempo está passando. E estou ficando velho, né? Em dezembro completei 25 anos de ministério e graças a Deus, com muita coisa para celebrar, né, e dar graças a Deus por aquilo que Ele tem feito. E a congregação aqui em São Carlos, a igreja em São Carlos, foi um sonho que o Dioraci compartilhou, que foi assumido pela igreja e pelo qual nós oramos, né, e desejamos, na medida das possibilidades, daquilo que é possível, pela distância, participar com vocês, né, e hoje tendo o privilégio não só de encontrar irmãos de São Carlos, mas das outras igrejas do presbitério também. Bom, já falei para vocês meu tempo de ministério e à medida que o tempo vai passando, a tendência é a gente ficar mais direto naquilo que tem que dizer, mais objetivo. Eu dou aula na Faculdade de Teologia, onde a Gisele estudou, e dou aula de homilética, né? Tem uma frase que eu costumo dizer o seguinte, que eu tenho uma regra para fazer um bom sermão, diz que tem que ter uma boa introdução, uma boa conclusão e a menor distância entre os dois. O menor tema, eu não vou seguir essa regra hoje, tá? Mas eu pensei em vários assuntos para tratar, sabendo que a família estaria reunida aqui, famílias estariam reunidas. A Gisele foi muito cuidadosa no e-mail que ela escreveu, né, deu todos os detalhes e disse assim: você vai falar para os adolescentes, estou vendo alguns aqui, até os mais idosos, né? Ou seja, vai estar o grupo todo lá, né? Então tem que contemplar no assunto todas as faixas etárias. Pensei em algumas coisas mais gerais a respeito de família, das mudanças, das teorias, mas o texto que eu tive firmado no meu coração para compartilhar com vocês encontra-se em Tiago, capítulo 5. Você que trouxe a Bíblia, vou pedir para que você abra. Tiago 5, Tiago 5, de 7 até 12. Tiago 5, de 7 a 11. Eu vou fazer a leitura, você pode acompanhar atentamente. Tiago 5, de 7 a 11. Assim está escrito: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Amém. Quando eu disse para vocês que a tendência, à medida que o tempo vai passando, é a gente ficar mais direto e mais simples, então, chegando a isso, o que eu quero dizer para você é o seguinte: o que eu vou falar aqui é importante. Tenho convicção que o que eu vou falar aqui é importante para você. Você precisa ouvir o que eu vou falar aqui.
essa palavra é para você. Tenha você 70 anos, tenha você 13 anos, tenha você 20 anos, tenha você 30 anos, esteja tudo bem na sua família ou esteja um caos na sua família, isso que eu vou falar é importante para você e se aplica à sua vida. O tema da nossa reflexão nessa manhã é paciência. Paciência. Não é perseverança. Perseverança tem alguma semelhança com a paciência e requer também paciência, mas a paciência é um pouco mais complicada que a perseverança. Na perseverança você tem a ação, né, e a motivação de continuar agindo em uma expectativa, e na paciência às vezes você não tem muito o que fazer senão esperar, aguardar, e por isso a paciência é ainda mais desafiadora. Mas vamos começar fazendo um teste de impaciência, né, para saber se você precisa de mais paciência. Algumas perguntas, você não precisa responder em voz audível, só para você refletir. Quando você está num prédio e aperta o botão do elevador, você aperta mais de uma vez? Todos. Aperta os dois, não é? Ou todos. Agora os modernos, você aperta um, já todos estão apertados, né? Mas você aperta mais de uma vez. Quando o semáforo, o farol está fechado, mal abriu e quem está na sua frente não saiu ainda, você buzina. Num congestionamento na estrada, você é tentado a andar pelo acostamento? Infração de trânsito, eu não sei se é grave ou gravíssimo, mas é infração. Você interrompe o interlocutor, pessoa que fala com você e completa a frase dela? Já sei o que você vai dizer, você emenda o que ela vai dizer. Você já deixou o carrinho de compras do supermercado, que a fila era longa e estava demorando muito? Você já fez isso? Para os usuários da internet que jogam, está lento para carregar o jogo, você soca a mesa, grita, fica bravo porque a internet não está na velocidade que você queria? Você já desistiu de uma consulta do médico porque o médico demorou muito para te atender? Você não estava tão mal assim, então você resolveu sair do pronto-socorro, por exemplo, vai no pronto-socorro, está demorando muito, você vai embora para casa, né, compra uma aspirina, toma e segue adiante. Ou, quando você passa um WhatsApp para alguém, combinou de encontrar, a pessoa está demorando, você começa a mandar mensagem. E aí, onde você está? Já chegou? Tá? Esse tipo de coisa. São algumas perguntas, né, só para a gente medir a temperatura e saber como nós lidamos com a paciência ou com a nossa impaciência. Agora, deixa eu dizer para você o seguinte: você sabia que a impaciência cobra um preço alto? Por exemplo, pessoas que são impacientes têm tendência a desenvolver pressão alta, hipertensão. Há estudos consolidados mostrando que ao longo dos anos, pessoas que foram acompanhadas e que agiam nessas diferentes situações que eu mencionei aqui de modo impaciente, lá na frente, uma década, 15 anos depois, essas pessoas haviam desenvolvido pressão alta, precisavam de medicação, e em decorrência dos problemas de pressão alta, tinham problemas cardiovasculares, tinham todas as doenças, não é, que são acarretadas por isso. Eu não estou dizendo isso para você ser menos exigente, para você abrir mão dos seus direitos, para você aceitar ser maltratado em outros lugares, em outros ambientes. Não é isso. Mas não é para você ser comodista. Você pode exigir os seus direitos, você deve ajudar a melhorar os serviços em geral, mas você precisa ter consciência que a impaciência cobra um preço. E esse preço vem sobre a sua saúde. Ainda falando sobre a saúde, por exemplo, há estudos de cardiologistas que mostram que 90%, veja, 90% das pessoas
que foram acometidas por ataques cardíacos, ataques do coração, como nós dizemos, eram pessoas categorizadas na psicologia como pessoas de comportamento impaciente. Provavelmente responderam sim para todos esses testes aqui que eu mencionei na lista. E o preço é um ataque cardíaco, um infarto mais adiante. Veja você como a palavra de Deus é uma palavra de vida e uma palavra de sabedoria. O salmista escreveu assim: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, porque, diz o salmista, isso não acabará bem. Você pode acabar numa cama de hospital, você pode acabar num acidente de trânsito, você pode acabar numa briga em qualquer lugar na cidade ou com um vizinho, tudo por conta da impaciência. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, mas já tem acabado mal na vida de muitas pessoas e na vida de muitas famílias. Mesmo que nós não tivéssemos pesquisas científicas, mesmo que nós não tivéssemos essas observações vindas da psicologia, você sabe, você tem experiência como a impaciência faz mal, como ela azeda o seu dia, como ela estraga o seu humor, como a impaciência acaba prejudicando o relacionamento com o seu cônjuge, como a impaciência prejudica o seu relacionamento com os seus pais, dos pais com os filhos. Ou seja, não é preciso ser nenhum pesquisador para olhar para o dia a dia e saber que isso faz mal, né? Que é como se fosse colocado dentro de nós, não é, um veneno, né? Aquilo que vai corroendo, que vai destruindo, que vai desmanchando a gente por dentro. Por isso eu queria convidar você a olhar para esse texto de Tiago que nós lemos e a meditar em algumas coisas que nós encontramos nesse texto e a aplicá-las aos seus relacionamentos e à vida da sua família. Quais são as coisas que nós encontramos aqui nesse texto? Primeiro, Tiago tem uma preocupação de ensinar-nos em que circunstâncias nós devemos exercitar a paciência. Isso é importante, né? Que você olhe para quais circunstâncias da sua vida você deve exercitar, ou quais circunstâncias você deve exercitar a paciência. Para isso ele recorre a seguintes situações ou seguintes exemplos. Ele menciona o agricultor, ele menciona os profetas e ele menciona Jó. Cada um destes contextos traz uma ilustração e uma mensagem para o exercício da paciência. Nós vamos examinar cada um deles, não é? Ou seja, situações nas quais nós somos desafiados ao exercício da paciência. Por exemplo, você deve ser paciente diante das situações que são incontroláveis. Esse é o exemplo vindo da agricultura. Ele diz que o agricultor, ele prepara o campo, ele compra sementes, ele lança sementes na terra, ele aguarda as primeiras e as últimas chuvas, mas ele não pode fazer a planta crescer. Ele precisa de paciência para isso. Ele não pode garantir que o sol vá brilhar todos os dias, ele não pode impedir o excesso de chuva, ele pode se dedicar a tirar as pragas, não é? Hoje, a aplicar os pesticidas para controlar as pragas, mas ele tem limites, e uma chuva de granizo pode estragar uma plantação, prestes a ser colhida, ou a ausência de chuvas pode pôr tudo a perder, o excesso de sol. Há uma série de fatores que o agricultor não controla, ou seja, ele depende do clima. Hoje nós sabemos que o nosso comportamento, o comportamento humano, tem consequências na mudança do clima, mas, de modo geral, nós não podemos, na lavoura, controlar o clima, nós ficamos sujeitos a ele. E o que Tiago está dizendo, olhe para o agricultor e aprenda que tem limites, ou seja, você não controla todas as coisas, e diante de situações incontroláveis,
não adianta ser impaciente, você tem que ser paciente. Você precisa se submeter a essas circunstâncias. Mas o agricultor, por exemplo, tem que lidar também, né? Às vezes dá tudo certo. A chuva vem, o sol, não, as pragas não estragam a lavoura, ele tem uma excelente colheita, mas o problema é que não foi só ele que teve uma excelente colheita. Todos tiveram uma excelente colheita e você tem excesso de produtos e o preço vai lá embaixo, né? Ele acaba tendo prejuízo naquela safra, e muitos já faliram em diferentes épocas da história pelo excesso. Mas o ensino de Tiago é: você deve cultivar a paciência, porque tem situações da sua vida que você não controla, e diante dessas situações, paciência. Você não vai modificar, você não vai fazer o sol brilhar, você não vai impedir a chuva, portanto, tenha paciência diante daquilo que você não controla, ou seja, daquilo que está fora do seu controle. Outra circunstância mencionada por Tiago, na qual você é chamado a ter paciência, é diante de pessoas que são indiferentes, hostis e irritantes. Quando você se depara com essas pessoas, Tiago diz assim: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Às vezes a gente lê esse versículo, né, passa rápido por ele e esquece de meditar nos exemplos do Antigo Testamento. Quando você olha para Isaías, quando você olha para Jeremias, quando você olha para os diferentes profetas, você percebe como foi dura a vida desses profetas. Eles falaram em nome do Senhor, falaram e todas as pessoas se converteram, falaram e todas as pessoas aplaudiram, falaram e todas as pessoas disseram: ah, que mensagem bonita, que mensagem edificante. Não, muitos foram presos, foram perseguidos, foram torturados, foram objeto de zombaria, foram objeto de desprezo, foram escarnecidos, falaram em nome do Senhor, mas foram perseguidos. Falaram em nome do Senhor, mas as pessoas não deram ouvidos. E o que os profetas tiveram de exercitar? Paciência. Paciência diante da rejeição das pessoas, paciência diante da indiferença das pessoas, daquela mensagem preciosa que ele sabia que vinha de Deus e que ele sabia que aquelas pessoas precisavam. Diante da iminência da invasão do território de Israel, o profeta Jeremias se desmanchava pregando, mas as pessoas não estavam nem aí, e ele teve de ser paciente na mensagem que ele proclamava. Você tem pessoas que te irritam. Eu escrevi alguns livros, né, baseados nos sermões, e tem um que é o best-seller, viu, de oração, o mais procurado: Como Amar Pessoas Difíceis. Eu não trouxe, porque você ia querer comprar, né? Como amar pessoas difíceis, porque todo mundo acha que tem uma pessoa difícil na sua vida. Dificilmente alguém se acha difícil, né? Mas sempre acha que tem uma pessoa difícil na vida, né? Pessoas que irritam, às vezes é um vizinho, às vezes é um membro da família, né? O mais famoso é o cunhado, é a sogra. Você sempre acha que tem alguém difícil na sua vida. Às vezes na igreja tem pessoas difíceis, né? Pessoas que testam a nossa paciência, mas estão lá para isso, né? Para testar a paciência. Aliás, né, é uma lembrança que sempre vale a pena citar, que é a seguinte: quando você ora pedindo paciência, Deus manda pessoas, né? Para você se exercitar na sua paciência. Então, se você está irritado porque apareceu alguém que está incomodando você, é a resposta da sua oração. É para você ter paciência com essa pessoa. Mas a menção de Tiago é exatamente isso. Olhe para os profetas. Não foi fácil a vida dos profetas, mas os pais ficam impacientes com os filhos, com a resposta ao Evangelho.
os filhos ficam impacientes com os pais. As pessoas têm essa impaciência, e Tiago diz: olhe para os profetas, eles são exemplo de paciência, porque eles pregaram, eles tinham uma mensagem de Deus, palavra do Senhor, como diz no Antigo Testamento, e as pessoas não respondiam no tempo que eles queriam que elas respondessem. Mas também, olhando para Tiago, ele diz: seja paciente diante de problemas inexplicáveis, problemas para os quais você não tem explicação. E aí vem o exemplo de Jó: tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu? Nós somos desafiados a, diante de circunstâncias, de problemas que você não tem explicação, a exercitar a paciência. Vocês acompanharam aquela tragédia terrível, crime, segundo alguns, de Brumadinho, o rompimento daquela barragem e as pessoas que foram terrivelmente soterradas na lama ali em Brumadinho. Não sei se você sabe, mas um casal da nossa igreja lá em São Paulo perdeu o filho, perdeu a filha, perdeu a nora, que estava grávida do netinho deles, de 5 meses, que teria nascido já estaria aí com alguns meses. Quando eu fiquei sabendo, liguei, o Wagner atendeu e eu não tinha o que dizer para ele. Eles estavam lá, tinham ido para Belo Horizonte. Eles voltaram para São Paulo, eu fui visitá-los no apartamento ali na Avenida Paulista. A Helena, a mãe, o Wagner é o padrasto, mas criou o Luiz e a Camila como filhos. A Helena havia se aposentado em janeiro. O acidente foi dia 25 de janeiro. Ela havia se aposentado no comecinho de janeiro. Ela e o Wagner, um apartamento belíssimo, uma vista maravilhosa. A Avenida Paulista é a parte alta de São Paulo, que você vê a cidade toda. Sentei com eles para tomar café de manhã, a gente olhando para o horizonte, sem ter o que dizer. E aí vem a parte inexplicável. A Fernanda, que é a nora deles, o Luiz e a Fernanda se conheceram na Austrália, vieram para dar notícia que a Fernanda estava grávida. O Luiz e a Camila, que são os filhos, foram para visitar Iotim, e a Camila e a Fernanda tinham ido para Curitiba visitar os pais. Veio para São Paulo e ela deveria ter ido no dia anterior ao acidente, viajado à noite, mas teve um problema na Gol, ela não conseguiu viajar e ficou para viajar no dia seguinte. Aí a Gol queria mandá-la para lá dia 25 às 5 da tarde, o acidente foi meio-dia. Ela brigou no aeroporto porque ela queria encontrar-se com o marido e com a cunhada de manhã para ir no passeio para Iotim. A Gol conseguiu arrumar o voo para ela, ela foi, eles saíram, foram até o aeroporto, pegaram no aeroporto e fizeram o caminho de volta e chegaram na pousada. Eles eram os únicos hóspedes na pousada, os únicos. E a Helena me contou isso e falou: eles ficaram na pousada, não fazia 15 minutos que eles haviam chegado na pousada. Na pousada não tinha almoço, eles teriam que sair para almoçar. Nesses 15 minutos que eles chegaram para pegar a Camila e sair, houve aquele rompimento e eles foram soterrados. E ali a Helena e o Wagner perderam o filho, a filha, a nora e o neto que iria nascer. A descendência, eles não têm mais descendentes. Não têm mais descendentes. Não tem explicação. Não tem explicação. E o Wagner falou que a Fernanda tinha tatuado o versículo do Salmo
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Tinha esse versículo escrito, tatuado. E eles ficam, não há explicação. A gente chora junto, ora, pede o conforto de Deus, mas explicação ninguém tem. Porque os três estavam naquela hora na pousada, tendo vindo da Austrália, perdeu o voo, tudo que aconteceu. É a hora que nós olhamos para um texto como esse e dizemos: paciência. Na palavra que o Wagner dirigiu à igreja, ele disse: olha, eu não estou aqui para brigar com Deus, eu tenho perguntas que eu farei, para Deus, mas eu não vou brigar com Deus, mas eu tenho perguntas. E Jó tinha perguntas também. Jó perguntou pelo menos 16 vezes para Deus. Por quê? E Deus não respondeu. E Deus, vocês conhecem a história de Jó, revela-se, e Jó diz: eu falei do que eu não sabia. Deus se revela a Jó. A paciência é fundamental. Se você está passando por problemas, não busque explicação. Busque a presença de Deus. Amém. Busque a comunhão com Deus. Busque a transformação que Deus fará na sua vida por meio desses problemas e em meio a esses problemas. Mas não há explicação. Esse é o momento de exercitar paciência. Aguardar em silêncio, ou seja, esperar pacientemente pelo Senhor. Aguardar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Diante das tragédias, sejam tragédias dessa dimensão que eu mencionei para vocês, ou dos seus desencontros, você deve exercitar a paciência. E Tiago diz: porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. É isso que eu vi e tenho visto na vida desse casal. Deus, na sua ternura e na sua misericórdia, abraçando esse casal. E você olha, eu sou pai, sei que muitos de vocês aqui são. Você olha para um casal que usa essa expressão, diz assim: nós não temos mais descendência, nossa família vai morrer com a gente. Acabou. Dói muito. Dói muito. Você diz: só Deus para abraçá-los e mantê-los em pé, a cada dia, lá na congregação, orando, cantando, louvando a Deus. Paciência, porque não tem explicação. Agora, embora não tenha explicação para a tragédia, nós podemos trilhar o caminho da paciência pela nossa compreensão, a nossa visão, a nossa caminhada com Deus. Algumas coisas que nós encontramos nas Escrituras e nesse texto que nós lemos. Embora não tenha, eu posso exercitar a paciência porque eu sei que Deus está no controle. Eu não sei explicar porque as coisas acontecem, mas eu sei que Deus está no controle. Deus não se atrasa, Deus não tira férias, tem aquele filme Deus é Brasileiro, que é encenado pelo Antônio Fagundes. Ele faz o papel de Deus, ele aparece num rio de repente, procurando um santo para se incumbir do universo por um período de um mês, porque ele precisa tirar férias. Deus não tira férias, ou seja, Deus continua no governo, Deus é soberano em todas as circunstâncias. Ontem eu vi em diversos momentos no jornal o caos na Venezuela, aquela tragédia, o povo na rua, falta tudo, e você fica angustiado, querendo uma solução para aquilo. Deus não perdeu o controle sobre a Venezuela, sobre o Brasil, sobre qualquer lugar do mundo. Deus continua controlando, ou seja, você deve ter paciência, porque Deus está no controle. Amém. Deus continua governando sobre todos os países, sobre todas as vidas. O relógio divino continua correndo, e no tempo oportuno Deus colocará um fim àquilo que são os desmandos, ou seja, no desgoverno que está o nosso mundo, no qual se encontra o tempo no qual nós vivemos. Você pode ser paciente também, e deve ser paciente, porque Deus recompensa a paciência. Deus recompensa
aqueles que são pacientes. Diz o texto que nós lemos: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, vistes o fim que o Senhor lhe deu. Seja como Jó ou como José, né? Você, quando começa a ler a história de José, parece que a vida de José só vai para baixo, né? Só desce, né? Desceu para o Egito, aí começa a melhorar na casa de Potifar, de repente ele desce para a prisão. Você fala, não tem jeito, aí é esquecido na prisão, mas Deus não esqueceu de José. Ou seja, tenha paciência, Deus não esqueceu de você. Amém. Você não está esquecido, ou seja, quem você é na presença de Deus, você jamais será esquecido por Deus. Portanto, uma razão para você perseverar na paciência é porque Deus recompensa. Diz o texto de Tiago: pois a vinda do Senhor está próxima, e a sua recompensa virá. Ou seja, Deus trará a retribuição que você espera. Outra razão para você continuar firme na sua paciência: Deus está trabalhando na sua vida, Deus está agindo na sua vida. Diz o salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você deve entregar, você deve confiar. Agora, Deus fará aquilo que só Deus pode fazer. Deus realizará aquilo que só Ele sabe realizar no tempo que cabe a Ele realizar na sua vida. Paulo escreveu: Deus completará a obra que Ele começou em nós. Amém. Deus não deixa nada pela metade. Você talvez tenha um livro lá na sua estante que você começou a ler e desistiu. Talvez você tenha começado a arrumar alguma coisa, né? E aqui é para os maridos, né? Tenha começado a arrumar, mas já faz 6 meses e não foi terminado, né? Outro dia eu li uma coisa bem interessante, né? Diz que nunca se deve duvidar da palavra de um homem. Quando ele diz que vai fazer alguma coisa, ele faz. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, será consertado. Então tenha paciência, né, esposa? Nós deixamos as coisas pela metade, mas Deus não deixa. A obra que Ele começou na sua vida, Ele vai completar. Ele vai terminar aquilo que Ele começou na sua vida. É diferente de nós que deixamos as coisas pelo caminho. Mas há uma questão ainda que merece a nossa reflexão. Não está aqui em Jó, mas pensando no lado prático. Como é que você pode praticar a paciência? Como é que você pode desenvolver? Você diz: eu sou paciente, mas não muito, mas eu queria melhorar isso. Como é que eu desenvolvo a paciência? Como ser paciente? Primeiro, um exercício. Quando você vai tirar uma fotografia, está com a máquina ali, você busca a perspectiva, né? Às vezes você enquadra aqui, mas não está legal, a luz não está boa, você vira posição e vai buscando a melhor perspectiva. Tem alguns exercícios também, diante da vida, das contrariedades, para que você busque a perspectiva correta, né? Busque uma perspectiva para os fatos. Pois bem, se as coisas não estão em ordem na sua vida e você está com vontade de jogar tudo para o alto, é melhor você buscar uma perspectiva mais ampla, ou seja, dar um zoom, não é? E tentar entender as coisas numa perspectiva mais ampla. E quando você faz isso, você é levado a ser paciente. Por exemplo, lembrando que Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. Deus poderia ter criado o mundo, sei lá, em 1 hora. Ele é Deus, poderia ter criado o mundo em 1 dia, mas Deus pacientemente foi distribuindo, né, a sua criação numa semana. Uma pérola demora quanto tempo para ser feita? Quem sabe? 50 anos? 100 anos? 100 anos. 100 anos uma pérola. É valiosa. Diamante eu nem tenho ideia de quanto tempo. Uma árvore frondosa, décadas. Se for um jequitibá, 100 anos também, para adquirir daquela forma.
Portanto, nós vivemos no tempo da instantaneidade do celular, né, do fast food, do tudo para agora. Mas você precisa de perspectiva, ou seja, as coisas levam tempo, portanto, exercite a sua paciência, né? Não seja irritado. Veja o que diz Provérbios. O problema é o seguinte: não, eu tenho paciência para uma porção de coisas, mas eu não tolero a provocação, eu não tolero a irritação, a contrariedade. Veja isso que Provérbios diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência, e a sua glória é ignorar ofensas. Forte isso, não é? Eu sou impaciente, eu sou irritadiço, porque eu não tolero desaforo. Olhe para Provérbios. A sabedoria do homem lhe dá paciência, e a sua glória é ignorar ofensas. A maioria das brigas que nós arrumamos são brigas por bobagens, por idiotices, por tolices, que não levam a nada. E às vezes aquelas coisas para as quais a nossa energia deveria ser mobilizada, isso a gente não dá bola. Mas por besteira no trânsito, às vezes dentro de casa, com o filho, com a filha, com o esposo, com a esposa, nós nos irritamos. Às vezes uma palavra que